Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 13 de dezembro, dia em que a igreja celebra a memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 21, versículos 23 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, fala sobre os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, que queriam pegar Jesus em alguma palavra, queriam fazer armadilhas para Jesus, queriam contradizer Jesus, eles que não acreditavam em Jesus, e mesmo quando perguntavam com que autoridade faz essas coisas, não é porque eles queriam acreditar, não. Eles perguntavam mesmo sem querer acreditar. Mesmo sem querer acreditar, mas perguntavam. E é por isso que Jesus agiu da forma como agiu. Quando eles perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Mas veja, é uma pergunta muito importante. Se eles realmente quisessem acreditar, eles não queriam. Eles simplesmente questionam por questionar Jesus. Mas não querem, não estão dispostos a acreditar. Meu povo, isso aqui é muito interessante porque a gente também precisa fazer um exame de consciência, porque pode ter muitas coisas na nossa vida e até verdades reveladas por Deus, dentro da nossa fé cristã católica, que a gente pode endurecer o nosso coração e não querer aceitar. E olha que isso acontece muito, a gente vê muito por aí. Pessoas que perguntam: mas isso na igreja. Mas aquilo na igreja. Isso que a igreja acredita, isso que a igreja defende. Perguntam sem querer acreditar. Perguntam sem a menor disposição interior para aceitar a verdade revelada por Deus, a verdade de fé. Então é preciso, de vez em quando, a gente fazer um exame de consciência, porque às vezes a gente prefere acreditar naquilo que nós compreendemos, naquilo que nós achamos que é o certo, naquilo que nós achamos que é o errado, ou melhor, que é a verdade, né? Que é a verdade. É como se a gente fosse querendo escolher em que acreditar. Já temos uma opinião formada, então, mesmo perguntando, a gente não está disposto a crer, a acolher a verdade da fé. O que aconteceu com esses anciãos do povo, sacerdotes, os sumos sacerdotes. Mas diante dessa pergunta aqui, como eu falei, uma pergunta importante, né? Quem te deu tal autoridade? Nós sabemos que Jesus recebeu a autoridade do Pai. Inclusive, no final do Evangelho, lá nos últimos capítulos, Jesus vai dizer: Toda autoridade me foi dada por Deus. Toda autoridade me foi dada por Deus. E é interessante que depois o próprio Jesus vai transferir essa autoridade para a igreja, para os apóstolos. Toda autoridade me foi dada no céu. Por isso, eu vos envio.
Olha só. Jesus envia para curar em seu nome, para expulsar demônios. Ou seja, sobre a igreja está a autoridade de Cristo. E é por isso que a igreja prega, é por isso que a igreja ensina e mostra o caminho da verdade revelada por Deus. E a igreja é, ao mesmo tempo, a guardiã da fé, das verdades reveladas por Deus. Mesmo diante de um mundo incrédulo, mesmo diante de um mundo fechado à palavra de Deus, ao Evangelho. Mas é interessante a atitude de Jesus, por quê? Porque Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. E Jesus pergunta: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus estava lidando também com pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes, porém, que se perderam em seus vãos raciocínios. Mas eram pessoas inteligentes. Diz o Evangelho, eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Olha a inteligência deles, olha o raciocínio deles, a forma deles pensar. E qual foi a decisão deles? Inteligentemente, disseram. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Eles preferiram dar essa resposta: não sabemos. Não sabemos. Então Jesus também, sabiamente, Jesus respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Vocês continuem nos questionamentos de vocês, vocês só querem acreditar no que vocês querem acreditar mesmo, então eu também não vou dizer. Olha só. Estavam fechados, com o coração fechados, endurecidos. Então Jesus usa da sua liberdade também e diz: não, também não vou dizer. Eles vão continuar nessa dúvida. Então, meu povo, peçamos hoje ao Senhor, hoje dia de Santa Luzia, que a luz de Deus possa iluminar os nossos olhos, ou seja, a nossa caminhada, possa iluminar o nosso caminho, e que nós possamos caminhar sempre à luz da fé, nos passos de Jesus, na verdade de Deus, na verdade revelada por Deus. Essa verdade que cura, essa verdade que liberta, essa verdade que é o próprio Cristo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.